Todo mundo acompanha essa confusão imensa que deu a respeito da inclusão da sigla dos pedófilos no movimento LGBTQIAPF2K+. Eu não tô brincando. Segundo o jornal The Gay UK, em 23 de janeiro deste ano, de 2018, esta é a nova sigla do movimento LGBT2K+. É claro, deu um monte de fake news a respeito disso, mas tinha muita coisa verdadeira, só que tudo foi jogado no saco da mentira. Doutora, a gravidez precoce é considerada um problema de saúde? Esse assunto está em alta desde a exposição do Queer Museu, do Peladão, de toda aquela história que começou em setembro do ano passado. Coisas que toda a mídia apoiou, menos um jornal, que foi a Gazeta do Povo, que ainda goza de respeitabilidade. A gente precisa pensar melhor essa questão da pedofilia e não só sair condenando moralmente assim, ah, meu Deus, é errado porque é errado. Calma, gente, vamos pensar o assunto com calma. O professor Olavo de Carvalho disse em 2015, em dezembro, uma coisa que nós não podemos esquecer, que a estratégia do movimento pró-pedofilia é esta. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime, depois tornam crime dizer que é doença. É exatamente isso que vai acontecer. É este processo de dessensibilização imenso que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo, por exemplo, na Globo. Vocês viram aquele programa idiota, tem uma série de 3 programas. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, tratando a pedofilia como doença. Que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Pedófilos que sofrem de um transtorno. Eles usam a compaixão das pessoas pelas pessoas doentes para nos sensibilizar com aqueles que sofrem da pedofilia, que têm que ser inclusos na sociedade. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, Inclua aí na Globo, não aqui não, rapaz. Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. É a mesma coisa que fazem com o aborto. Dizem que nós temos que legalizar o aborto porque muitas mulheres morrem em função do aborto inseguro e que ninguém é a favor do aborto, mas a gente tem que legalizar para não excluir as pessoas, as mulheres, e criminalizá-las. Da mesma maneira, nós temos que incluir aqueles que têm um desejo sexual por criança, porque ninguém é a favor do abuso de criança. A gente só é a favor de que essas pessoas não sejam criminalizadas. Existe preconceito com relação a isso. E depois vão tornar crime quem diz que é doença. E ao mesmo tempo, essa gente que prega a sexualização excessiva das crianças é a mesma que, por exemplo, em Ribeirão Preto reclama do excessivo número de crianças grávidas. Aqui em Ribeirão Preto, o número de meninas grávidas também é alarmante. Uma gravidez precoce também afeta a economia dos municípios. Meu Deus, veja só que absurdo. Percebam o que essa pessoa diz, percebam o que foi dito. O problema não é que as crianças fizeram sexo, o problema é que as crianças ficaram grávidas. A gestação precoce é uma realidade preocupante para a macro-região. Então é importante a gente inflar a máquina estatal, o importante é a gente dar prevenção. São crianças e meninos e adolescentes que engravidam, que deixam de frequentar a escola. Profissionais qualificados que deem aos jovens a orientação adequada para que saibam se prevenir. Para que as crianças continuem fazendo sexo, isso está implícito, só que elas não engravidem. Para que elas aprendam que abortar, que fazer todo tipo de contracepção que faz um mal lascado para a mulher, não tem problema nenhum. Isso já vem de muito tempo atrás, gente, já com Sigmund Freud. Essa ideia caricaturalmente sexuada do ser humano, de que a criancinha, desde os pequenos momentos da sua vida, é um serzinho da fase anal, da fase oral, da fase não sei o quê, que ela é taradinha já desde criança, bicho. Como se o sexo regesse a vida do ser humano por completo. Isso, por exemplo, influenciou pensadoras como a Shulamit Farmerston, que neste livro A Dialética dos Sexos prega o fim do tabu do incesto para construir uma sociedade melhor, uma sociedade obviamente socialista, né? E a ideia de acabar com o tabu do incesto é endossada aqui, no livro Problemas de Gênero, pela feminista Judith Butler, porque ela fala que o tabu do incesto é a base que segura as nossas restrições sexuais, que quando a gente liberar o tabu do incesto, todas as outras identidades de gênero poderão se manifestar e a sociedade será livre. Que maravilha! Então agora os filhos vão ter que transar com os pais. A mesma ideia de sexualização de crianças é endossada por Michel Foucault na sua trilogia A História da Sexualidade. Nesse livro aqui, o primeiro dele é Vontade de Saber, em que ele fala que a sexualidade da criança ela é precoce, ela é ativa e permanente. Aquele mentiroso, daquele bandido do Alfred Kinsey, que produziu o famoso relatório Kinsey a respeito da sexualidade das pessoas, fala também a respeito da sexualidade das crianças, a qual ele queria provar. E para isso ele calculou com um cronômetro
o tempo de resposta e reação das crianças de bebezinhos de colo a estímulos sexuais ao sexo. E para isso é óbvio que ele teve que treinar pedófilos para abusarem de crianças. Tá lá no relatório dele. Se você quiser saber mais disso, você tem que ler os livros da Judith Reisman, da doutora, que estudou toda essa porcaria e expôs para o mundo. E, no entanto, Alfred Kinsey baseia os estudos de sexologia dos sexólogos, que diz que as crianças têm que ser educadas sexualmente. Conta outra, jovem. A mesma ideia de sexualização excessiva e quebra de tabu está aqui em Eros e Civilização, do Herbert Marcuse, que pregava a liberação total, a contracultura sexual, a putaria universalizada, porque o Eros não pode mais ser dominado pelo Logos, pela razão. Nós temos que liberar, erotizar todo mundo, que o mundo será mais belo, porque as restrições sexuais só servem para um projeto desenvolvimentista da civilização. Dizendo que foi fiel a Platão, que colocava o Eros acima do Logos. Fiel Platão, escambau, ele estuprou Platão, isso sim. Gente, eu só mostrei para vocês alguns pensadores que trabalham com essa ideia, tem muitos outros, mas, por exemplo, essa gente está há muito tempo trabalhando com essas ideias. O próprio Ortega y Gasset dizia que aquilo que será vivido amanhã nas ruas e nas praças é dependente daquilo que é vivido e falado hoje nas universidades. Pedófilos que sofrem de um transtorno. E os conservadores se preocupam principalmente em ocupar o quê? Universidades? Não. Cargos políticos. Vamos ficar ocupando a política. Enquanto isso, as universidades estão livres para que esses imbecis tomem conta da cabeça dos nossos jovens, que vão formar o pensamento político que vai eleger as pessoas no futuro. Quem orientará os nossos jovens? Os políticos? Ah, faz-me rir, rapaz! Conta outra, jovem! São os professores universitários, meu filho. Ortega y Gasset tinha razão. São os intelectuais que moldam o discurso pró-pedofilia. São eles, minha gente. Já faz, desde o começo do século XX. Doutora, a gravidez precoce é considerada um problema de saúde? Veja, por exemplo, o que está sendo vivido nas praças e nas ruas no movimento Before You Act, que é um dos precursores de passar essa ideia de que a pedofilia é doença, soltando artigos, fazendo movimento, junto com o NAMBLA e todos esses movimentos pró-pedofilia. Mas, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês rápida que eu disse no meu Twitter recentemente. Só existe a pedofilia em ato, na realidade, porque existe uma coisa que a antecede: a vontade, o desejo, a potência de realizar o ato da pedofilia. Se a manifestação pública do desejo sexual por crianças não for rechaçada e condenada penal e moralmente, quando acontecer um ato de pedofilia, quem será capaz de condená-lo? Esse é o primeiro passo para a legalização, meu filho. Primeiro eles dizem que é doença para não dizer que é crime, depois tornam um crime dizer que é doença. Lembre-se disso. Pergunte a esse pessoal adepto aí do movimento pró-pedofilia doença, o que eles acham disso? Se manifestar publicamente o desejo sexual por crianças é doença e não é crime, só abusar de crianças é crime, então, pela mesma lógica, manifestar publicamente o desejo, sei lá, de estuprar uma mulher não é crime, é só doença. Estuprar a mulher é que é crime. É assim que funciona? Se eu manifestar o desejo público de, por exemplo, matar uma pessoa negra, isso não é racismo, isso é apenas uma doença. Porque executar o ato é que é o racismo. Se eu disser publicamente que eu tenho o desejo de matar as pessoas e destruir o mundo, por exemplo, com uma ideia tipo nazismo ou comunismo, não. Isso não é crime, isso é doença, porque executar é que é o crime. Vocês percebem que se a gente não mata a ideia na potência, a gente vai ter que aguentá-la em ato? Vocês perceberam que é assim que funciona? Pedófilos que sofrem de um transtorno. Gente, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa. Maluquice sexual, maluquice moral sempre existiu desde o pecado de Adão e Eva. Só que isso nunca, repito, nunca foi política de Estado, nunca foi programa de governo, nunca foi programa de multimilionários, nunca. O etnólogo e antropólogo Joseph Daniel Unwin, o inglês, publicou um livro em 1934 chamado Sex and Culture, no qual ele analisou 8 culturas, grandes civilizações do mundo, e outras 80 que não tiveram expressão, que não se desenvolveram e ou acabaram ou ficaram na mesma. E a partir desse estudo ele descobriu uma regra que é assim, é universal, não dá para mudar. Quanto maior for a restrição sexual, maior o desenvolvimento. Quanto menor forem as restrições sexuais, menor também será o desenvolvimento. Ou seja, a sacanagem sexual marca o fim ou o declínio de uma civilização. E de acordo com esta constatação, está a feminista Camille Paglia, que esteve no Roda Viva, lá na TV Cultura, que é odiada ela pelas feminazes, dando seu aval a esta constatação. And I found, in my study, that history is cyclic. And everywhere in the world, you find this pattern, in ancient times, that as a culture begins to decline,
you have an efflorescence, okay, of transgender phenomena. Okay, that is a symptom of cultural collapse. That is a symptom of cultural collapse. Eu repito, gente, se a pedofilia existe em ato, é porque ela existe em potência, em vontade, em desejo. E se nós não condenarmos a manifestação pública do desejo sexual por crianças, quando acontecer o ato, quem poderá condená-lo? E lembre-se que legalizar a pedofilia e torná-la como uma coisa banal, não é só porque esse pessoal gosta da pedofilia, mas porque faz parte de um projeto político muito mais amplo que inclui esta pauta, que visa destruir as famílias. Mas quais famílias? Conta outra, jovem. A deles? Não, a nossa, a minha, a sua família. Por quê? Porque eles sabem que a família é o único núcleo de resistência contra o poder avassalador do Estado. É o indivíduo, a família e o Estado. Se você quebra a família, meu filho, o indivíduo não terá poder nenhum contra a razão de Estado. Isso foi explicado pelo professor Olavo, mas as pessoas parecem que não entendem. E acham que a pedofilia é simplesmente um monte de taradão querendo estuprar a criancinha. Faz parte de um projeto, meu filho. That is a symptom of cultural collapse. Você acha que os gostosões das universidades, das grandes fundações internacionais vão ficar brincando de pedofilia na família deles? Jamais, gente. Isso é para enganar a trouxa. Ou seja, sem a família, o indivíduo é apenas o quê? Ninguém perante o Estado. Então fique de olho, cuide da sua família. Nunca denuncie a pedofilia apenas pelo seu aspecto moral, que é condenável, mas pelo seu aspecto de programa de poder. Lembre-se, pessoal, Lembre-se, pessoal, nós estamos na fase de arrecadação de financiamento coletivo para lançar o meu filme, um documentário sobre a história da teologia da libertação, seus problemas, seus agentes, as soluções que nós vamos dar para isso. E nós precisamos que você acesse o link que está aqui na descrição e ajude, veja o trailer, conheça o projeto e faça parte disso, porque nós vamos acabar com esses padres comunistas. Ah, e outra coisa, o link da minha livraria está na descrição aqui e ó, vai ter promoção em breve.